Graça e paz, queridos. Que maravilha. Temperatura quase 50 graus, mas estamos caminhando. Aliás, ontem no nosso grupo aí também a temperatura estava muito forte. Estava suando mais do que expulsador de demônio. Mas o grupo foi uma bênção, queridos. Se você ainda não tem um grupo, comece a pensar, vou precisar correr para um grupo. Comece a se organizar, procure se encaixar, porque são nesses pequenos grupos que ali há grandes revelações. Revelação não no sentido de que eu recebi uma revelação, não, mas aquela revelação do coração. Aquela revelação que bate na nossa necessidade diária, bate naquilo que a gente precisa, que é conversar sobre família. A gente ouviu agora a nossa amada Érica falando sobre família, como é bom. Hoje a gente não se ouve mais esse tipo de pregação. É raro, está em extinção. Ninguém mais quer falar sobre isso. Não, isso aí não dá resultado, França. Isso aí dá resultado, é um jubileu, é um Jeová Jireh de 30 dias. Isso dá resultado. Isso traz muitas pessoas. Mas família, isso não tem público para isso. Mas quando o Senhor, Ele morreu por nós, foi por uma grande família, queridos. Por uma grande família. E eu queria que você me acompanhasse hoje numa leitura que se encontra lá na primeira carta de Timóteo, na primeira carta a Timóteo. E vamos ler o capítulo 5 dessa carta, uma recomendação que Paulo faz a Timóteo. Timóteo, o discípulo amado de Paulo, o homem que foi ali o braço direito de Paulo, o bispo de Éfeso, o jovem aguerrido, corajoso, que anunciou o evangelho naquela região. Timóteo hoje seria um turco, nasceu ali naquela região da Turquia, filho de pai grego e de uma mãe judia, pregou o evangelho ali destemido e foi um homem que escreveu o nome dele na história. E serve para nós. O que nós estamos fazendo para escrever o nosso nome também na história? O que vão dizer daqui a 20, 30 anos, 40 anos, quando essa geração tiver grande? Olha, por aqui passou um camarada, rapaz, um homem de Deus, um homem que tinha uma palavra muito boa, que mudou corações. É assim que a gente tem que pensar, queridos. Deixar um legado, deixar um nome. Davi deixou um nome. E até hoje a cidade de Jerusalém é conhecida como uma cidade do grande rei. Então nós precisamos deixar esse legado. Amém, queridos? Todos encontraram carta a Timóteo? Vamos ler lá no versículo de número 8, na King James, que diz, capítulo 5, e o versículo é o número 8. Todos encontraram? Vamos lá, quem encontrou pode ler. Se for todo mundo King James, é todo mundo de uma vez. Os outros, queridos, não estão sem a Bíblia ou o que aconteceu? Vamos lá? Vamos reforçar o coro aí com o nosso amado Menezes? Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou
Se fosse numa guerra, tinha empurrado o Menezes sozinho. Vai, Menezes. Vai, Menezes. Mas vamos ler novamente, querido, para você entender o que você está lendo. Vamos lá? Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, esse foi negado a fé e se tornou pior que muitos queijos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador. Usa de misericórdia conosco e fala conosco nessa noite, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando com cada um dos teus servos, meu Pai. Tira de nós todo o cansaço, todo o calor que machuca, tudo aquilo que tenta nos desconcentrar da tua presença. Nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Abre o nosso coração e a nossa mente, meu Pai, e que essa semente possa dar frutos na estação correta. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua própria família, esse se tornou aí um herege, um descrente. E é pior do que um descrente. Esse negou a fé, Timóteo. E a gente, queridos, nós temos falado aqui por tempos, não seja um religioso. Quando eu falo a frase não seja um religioso, na minha cabeça eu já tenho um conceito do que seja um religioso. Talvez você não tenha esse conceito formado. O que é um religioso? Talvez você pense, mas nós todos não somos religiosos, nós não participamos de alguma forma de um grupo religioso. Sim. Mas quando nós expressamos, quando eu digo não seja um religioso, eu estou querendo dizer que você não deve ser um fundamentalista, um extremista que abandonou a sua família, abandonou os seus, com um papo furado de que está servindo a Deus. Não. Isso é corban, isso aí é negar a fé, queridos. Isso é negar a fé. Se você não cuida dos seus, principalmente os da sua família, você se tornou um descrente, um herege e negou a sua própria fé. Que Deus não quer isso para você, para mim, para ninguém. Não foi com esse propósito que o Senhor veio morrer na cruz, mas veio morrer na cruz para que fosse construída uma grande família. Esse foi o propósito. Nós falamos um pouco sobre isso aí na célula, nosso grupo aí, ao lado. E foi muito gostoso, deu pra gente refletir um pouquinho. E eu até dei uma estimulada no pessoal a conhecerem mais a sua família. Tem gente que não conhece a sua família. O cara é casado há 20, 30 anos, ele mora em Manaus desde que nasceu, mas ele nunca visitou o Teatro Amazonas, nunca disse para a mulher, nunca levou os filhos a visitar o Teatro Amazonas, nunca foi a uma praia, porque ele é religioso, diz, não, pastor, isso não pode. Dizem que ali dentro rolou não sei quantas peças, e essas peças foram isso, foram aquilo. Para com isso, meu irmão. Isso é farisaísmo, isso é extremismo. E a religião mata. E a prova é tanto que mataram o Senhor Jesus. Foram os romanos, não que romano, quem matou o Senhor foram os próprios judeus, os próprios religiosos da época entregaram o Senhor para que fosse morto, queridos. A religião mata e continua matando. Não é à toa que você está vendo essa guerra aí.
Essa guerra não é sobre nada a não ser sobre religião, queridos. Dê uma estudada profunda e você vai analisar que a guerra é justamente sobre religião. Religião mata, é um negócio perigoso, queridos. Muito perigoso. Tem um amigo meu, um pastor, que disse: olha, qualquer hora dessa vai sair gente com o olho inchado dessa reunião. De peia. Religião mata, escraviza. Nós não podemos ser religiosos, extremistas, fundamentalistas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse: se alguém te dá um tapa na tua cara, vira outra face para ele. Isso é difícil, pessoal. Isso é difícil demais. Mas foi o que o Senhor ensinou para a gente. Tem gente que não sai com a família. Ele diz: não, hoje é segunda-feira. E hoje é o dia do empresário na igreja, eu tenho que estar lá. Então vai dar terça. Não, terça não dá. Terça é o dia da corrente de ouro. Eu não posso faltar, porque se não quero, eu vou começar de novo. E eu já estou 5 anos na corrente, faltam só 2 para completar os 7. E a negada tem uma invocação com o número 7. Alguém diz: mas na quarta-feira vai dar. Quarta não dá. Quarta é o dia que nós estamos naquele projeto do óleo e nós não podemos perder, porque senão vai quebrar o elo e nada. E a mulher às vezes fica naquela ânsia: hoje vai dar e amanhã, quinta-feira vai dar. Não, quinta é o dia da vitória, não dá, quinta não dá. Sexta-feira você sabe que a gente já tem um compromisso na igreja, está marcado isso há 6 anos, ninguém pode furar. Sábado, esse tem que dar. Não, sábado não tem como, porque sábado tem uns ensaios, a gente coordena ensaio, coordena isso, coordena aquilo. Domingo de manhã a gente vai para aquele balão. Não dá para ir domingo de manhã, porque domingo de manhã nós já temos um compromisso. E aí ele preencheu a semana dele todinho. E a mulher coça a cabeça. E tem um baiano, um amigo meu, que ele iria soltar uma frase que eu não me atrevo a soltar, a frase que a mulher iria dizer pro cara. Mas ele se tornou um religioso, a família se tornou um religioso, e quando não é ele, é ela. Se tornou um religioso. Rapaz, passaram-se 10 anos. E o cara nunca foi ao teatro, nunca foi ao cinema, nunca levou a mulher para um almoço, para um jantar, nunca participou de nada. E ele diz que isso tudo é do mundo, queridos. Não, pastor, isso aí é coisas mundanas e a gente tem que se abster dessa situação. Ele pensa dessa maneira. Ele se tornou um fundamentalista, cauterizado, ele não muda mais. A possibilidade de uma pessoa dessa voltar aos princípios é remota. Ele se tornou um religioso nato. E quando ele sai, ele já sai meio desconfiado, olhando para um lado, olhando para o outro, vê se não tem alguém atrás dele. E aí ele perdeu a vida dele toda, querido, em função de um religiosismo utópico que ele mesmo não vislumbra isso em canto nenhum. Ele age dessa forma. Aí você puxa a ficha do cidadão, ele tem uma ficha muito ruim, ele deve muito, tem vários problemas, ele tem um monte de implicações, um monte mais. Na família, ele quer manter aquele padrão de santidade. E eu estou falando ele, não se sintam ofendidos. Eu não entrei ainda na história do ele e ela, do todos e da todas, não. Para mim, o pronome ele vai ficar mesmo ali no masculino e vai servir para todo mundo.
ele não tem coragem de abençoar a família dele, ele não tem coragem de fazer absolutamente nada, ele vive em função da religião. O cara está doente, precisa até de um medicamento, ele diz, não, isso aqui não precisa não, porque a gente vai orar, Deus vai curar e vai levantar ele e tal. E Deus cura, França, cura, levanta, levanta. Mas Deus deixou recursos para a gente. Deus deixou ali um medicamento e um cara muito bom, um médico, para tratar isso aí. Fazer a coisa ao contrário é tentar o Senhor. Aí já é um problema gravíssimo, queridos. Eu não sei se há oportunidade, né? Mas vou usar a palavra de conhecer uma pessoa que veio do interior. E esse cara era altamente religioso. Veio para um treinamento ministerial. E eu soube depois que ele tinha deixado a esposa dele lá, com 6 barrigudos pequenos. 6. E veio para cá numa pose. Chegando aqui na cidade, ele pegou logo outra. Pegou outra e tal, e veio com uma série de argumentos que para tentar se justificar diante de Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que aquele que tenta se justificar diante de Deus, ele não passa de trapos de imundícia. Não passa de trapos de imundícia. A gente já falou o que é trapos de imundícia. Então, um cara tentando se justificar, um monte de menino passando necessidade, mas aqui na igreja, não nessa, numa outra igreja batista que a gente pastoreava, ele estava ali numa pose. E aí eu tive que um dia conversar com ele, porque o pastor de lá ligou, disse, cara, a situação aqui da senhora está difícil. E foi com muita dor, né, e com muito carinho que a gente foi conversar com aquele cidadão, explicar para ele. E eu falei exatamente sobre esse versículo. Cara, se tu não cuida dos teus, principalmente sendo da tua família, tu se tornou um herege. Negou a fé. Não tem nada mais para oferecer. Tu negou a tua própria fé. Foi quando ele caiu em si. Ele caiu em si e retornou lá na base dele local para arrumar o estrago lá que ele estava fazendo. Mas esse é só um dos casos. Só um. Recentemente mesmo, por aqui, a gente encontrou um que tinha vindo de longe. E chegando aqui, eu nem lembro como isso chegou aos nossos conhecimentos, mas ele deixou a família dele lá no local também. E no começo ele eu levei ele a muita paciência, conversei com ele, levamos ele aqui a um restaurante, conversamos bastante, expliquei para ele com todo carinho. Não, pastor, isso não procede, existe 12 com o mesmo nome. Eu disse, para com isso. Para com isso. Enquanto tu nega esse fato para mim, para outro, sem problema. Mas quando tu nega para si mesmo, tu está negando para Deus, e aí o negócio é mais difícil. Foi quando ele realmente anunciou a situação dele. Então, queridos, tem várias e várias pessoas, elas estão nessa situação. Ele é um religioso. Ele se veste como um religioso, ele se fantasia de religioso, ele usa a roupa do religioso, assume o papel do religioso, é um verdadeiro artista. E vive aquela ilusão ali como se de fato fosse. E com isso ele vai deixando um rastro de sangue para trás muito grande.
E Paulo aqui advertindo Timóteo sobre esse assunto. E o contexto você vai ver que Paulo vai dizer: olha, Timóteo, quando tu fores advertir essas pessoas, adverte-as com amor, com carinho. Se for uma pessoa um homem mais velho, considera como teu pai, uma mulher como a tua mãe. Se for uma jovem, considera como tua irmã, um jovem mancebo como teu irmão. Mas vai advertir desse povo, porque a situação aí tá brava. Então nós não podemos de maneira nenhuma, queridos, entrar nessa de uma religiosidade cega. Não podemos entrar nessa situação. Precisamos entender quais são os limites da nossa espiritualidade cristã e sair dessa curva da religiosidade. Religiosidade é uma coisa muito perigosa. E quando ela é manipulada de maneira errada, ela explode e leva muita gente. Tem gente que não tem nenhuma afinidade com o pai, porque o pai não é da mesma fé dele. Ele só visita o pai uma vez. E quando visita no Dia dos Pais? E quando visita? Porque o pai não serve a mesma religião dele. E aí ele vai lá, papai e tal, e de repente o velho pode muito bem dizer para ele: que pai o quê, cara? Tu vem uma vez na vida aqui com esse papo de pai. Então as pessoas, elas vão se enveredando no mundo religioso assim. Mas eu ouvi, França, assim, lá no Salmo número 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E, na verdade, quando o cidadão aceita Cristo na vida dele, que na verdade é Cristo que está aceitando ele, a primeira coisa que ele faz é se afastar de algumas pessoas. Quando, na verdade, ele deveria trazer aquelas pessoas para o reino. Mas ele se afasta de algumas pessoas. E na maioria das vezes, queridos, ele até precisa de um tempo mesmo para se afastar dessas pessoas, para se desintoxicar, para ver se ele consegue se descolar um pouco dessa turma. Mas isso não pode permanecer para sempre, porque Jesus disse que nós somos sal da terra. Se nós não tivermos sabor em nós mesmos, para que nós serviremos ainda? Qual é a nossa utilidade? Somos uma luz que brilha. Se você é uma luz que brilha, como a luz do mundo, e alguém bota uma cuia em cima de você, acabou. Não, eu vou me esconder aqui, não quero que ninguém saiba que eu estou, e vai. Acabou. Para que serve? A Bíblia diz que não serve para nada. O sal a não ser para jogar fora. Nós precisamos fazer o quê? Viver uma espiritualidade sem se tornar religioso, queridos. Viver uma espiritualidade, principalmente com a família, sem se tornar religioso. Isso é o que nós precisamos ter em mente, ter no coração. E se nós conseguirmos juntar isso, certamente faremos a diferença no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Quando a gente fala igreja, nós não estamos falando no templo, mas nós estamos falando na comunidade de base. Então, isso é viver um cristianismo sem se tornar um religioso, um apático à sociedade, um apático às pessoas. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Jesus andou com fiscais, funcionários públicos, andou com pessoas que sequer ele perguntou o que aquelas pessoas faziam da vida.
Jesus teve encontro com aquela mulher que foi pega lá em adultério, mas o cara eles tiraram da jogada, mas trouxeram ela. Jesus, ele caminhou com pessoas que não eram pessoas queridas, amigas dos fariseus. E ele ensinou que nós deveríamos caminhar com essas pessoas. Ensinou que nós deveríamos amar essas pessoas. Deveríamos caminhar ao lado dessas pessoas, apoiar essas pessoas, anunciar para elas esse evangelho maravilhoso. Existem muitas pessoas que hoje sofrem sozinhas, em casas. Pessoas que estão aí extremamente desorientadas, tomando aí litros de remédio. Esses remédios pequenos, essas baguinhas para dormir, a galera toma de punhado. Mas são religiosos, são pessoas que estão na igreja. Não conseguiram, queridos, superar essa barreira. Às vezes não tem nem com quem trocar uma informação, uma ideia. Se tornaram apáticas à sociedade. E isso nós não podemos trazer para a nossa vida. Dizer, eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Ah, mas tu tem que ser como Abraão. Cara, eu não quero ser como Abraão. Abraão sofreu muito. Tem que ser como Moisés. Não, Moisés teve o período dele. Tem que ser como fulano de tal. Não, cada um teve seu período, teve seu momento. Eu tenho um outro período, um outro momento. Não viver essa luta infernal consigo mesmo. Não. Preciso compartilhar coração com coração. A Bíblia diz que no dia em que nós fomos transportados para o reino de Deus, Ele pegou todos os nossos pecados e jogou lá no fundo do mar. E não se lembra mais dele. Mas para que nós possamos ser curados, analise, anote, para que nós possamos ser libertos. Lá em Tiago, capítulo 5, do 14 até o 16, vai dizer que é necessário que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos sarados, queridos. E a cura, ela é espiritual. A cura, ela é espiritual. Então, a primeira coisa que nós temos que nos livrarmos é da religiosidade. Nada de religiosidade, mas trazer um coração puro, um coração de adorador, um coração que agrada ao Senhor. Por mais que você tenha pensado, mas eu já aprontei tanto, não tem problema. O ladrão da cruz vai ser o seu referencial. O ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, não teve tempo de nada. Apanhou ali e foi ao lado do Senhor aquela cruz. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E a Bíblia diz que o Senhor considerou o pedido do ladrão da cruz. O Senhor levou em consideração o pedido do ladrão da cruz. O ladrão da cruz não era religioso, mas ele viu na pessoa do Senhor Jesus ali a possibilidade de uma transformação radical, a possibilidade de uma mudança de vida, uma esperança que talvez ele nunca teve. Então, queridos, não desprezem os seus, principalmente os da sua família, em nome de uma religiosidade, em nome de
um falso adorador. O meu pai, a minha mãe, o meu filho, fulano de tal, eles não querem nada com nada, então eu vou abrir mão e vou deixar esses caras para trás. E Jesus não desistiu de ninguém, queridos. Jesus foi até a última gota de sangue naquela cruz por todos. E a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi só por alguns, ele deu a vida só por esses aqui que são mais bonitos. Não, todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se ele decidiu assim, quem sou eu? Quem é você para decidir o contrário? Quem somos nós para decidirmos o contrário do que o Senhor já decidiu? Atos vai dizer que embaixo do céu não há outro nome pelo qual haja salvação a não ser em Cristo Jesus. É necessário que nós abramos a nossa cabeça e que possamos cada dia mais dizer: Senhor, muda o meu coração e a minha forma de pensar. Quanto tempo eu tenho pensado errado, mas eu te agradeço, Senhor, te dou graças porque o Senhor tem aberto aí a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa entender o que é o Evangelho. Evangelho não tem nada a ver com religião, queridos. Evangelho é uma graça imerecida do Senhor para todo o ser humano que nele crê. Que você possa colocar isso na sua mente, no seu coração. Que você possa abraçar uma pessoa que, ainda que não seja da mesma tua fé, mas que você tenha a oportunidade de compartilhar com ele essas verdades. Que você possa compartilhar com ele essas verdades, porque muitas vezes nem ele mesmo sabe, mas aprendeu vindo de uma outra fonte, talvez já corrompida, ou talvez também por tabela que não sabia. Mas agora você sabe como funciona o Evangelho. E que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e nos abençoe, nos dê graça. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.